Meus queridos e prezados irmãos da TV Caminho Livre, que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Vamos dar continuidade às nossas objeções, às falas, às afirmações de um pregador adventista falando sobre a doutrina do pecado. Desta vez eu quero objetar algo que ele diz aqui agora e que eu vou mostrar para vocês. Prestem bem atenção. Está posto aí. Só que a igreja adventista recebeu um presente do céu. A igreja adventista recebeu um presente do céu. Nós recebemos um intérprete. Presta atenção na gravidade do que ele acabou de afirmar agora. A igreja adventista recebeu um presente do céu, recebeu um intérprete. Ellen White. Ellen White é um intérprete da igreja adventista. Intérprete do quê? Das línguas originais, hebraico, aramaico e grego, nas quais a Bíblia foi escrita? Não. Intérprete dos sentidos daquilo que a palavra de Deus expressa como sendo evangelho. Veja como isso é grave. E nós vamos comentar isso agorinha. Essa mulher foi levada diversas vezes ao céu. Ela tinha uma comunhão permanente com o Senhor. Foi levada diversas vezes ao céu, teve uma comunhão permanente com o Senhor. Muito bem, eu vou ficar só por aqui, porque só isso que ele acabou de afirmar agora já é suficiente para que nós façamos algumas objeções pontuais e, evidentemente, possamos refutá-lo de maneira bíblica, correta. Ok? Então vamos lá. Ellen White é o presente do céu à igreja adventista e ela é a intérprete da Bíblia para a igreja adventista. Primeiro, eu quero mostrar para vocês o malabarismo exegético que a igreja faz para poder afirmar com muita ênfase que Ellen White é o espírito da profecia. A igreja se refere aos escritos de Ellen White como os testemunhos e o espírito da profecia, né? O que ela escreveu é mencionado como os testemunhos e ela mesma é tida como o espírito da profecia. Qual é o malabarismo exegético que a igreja faz? Começando aqui com Apocalipse 12, 17. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Quem são esses? Descritos aqui no Apocalipse como descendentes da mulher que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Os adventistas afirmam que isto aqui é uma descrição deles mesmos, porque eles se enxergam enquanto descendentes da mulher. Mulher é tipo de igreja no Apocalipse, povo de Deus. Eles são os descendentes da mulher e só eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aí eles vão para Apocalipse 19, 10 para explicar o que é o testemunho de Jesus. Apocalipse 19, 10. Prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse: não faça isso. Somos servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Este é o malabarismo que a igreja faz. A igreja adventista é a única que guarda os mandamentos de Deus, que são 10, né? São só 10.
E só ela tem o testemunho de Jesus. E o que é o testemunho de Jesus? É o espírito da profecia. Imediatamente após, eles já afirmam, e o espírito da profecia se cumpre em Ellen White e nos seus escritos. Os escritos são os testemunhos. E ela é o espírito da profecia. Veja como isso é grave. Aí vem esse pregador aqui e diz que Ellen White é o intérprete. Então quer dizer que todos os teólogos do passado que discutiram a questão do pecado erraram. Não importando se eles foram católicos, arminianos ou calvinistas, todos erraram. Ninguém soube definir o que é de verdade a doutrina do pecado. Só Ellen White soube definir o que é pecado. Então ela é o intérprete. Isso quer dizer que todos aqueles autores do passado também não seriam intérpretes aos olhos da igreja que eles representavam? Por exemplo, Calvino. Calvino não era um intérprete? Não era uma espécie de intérprete? Outros teólogos, até o próprio Armínio, Agostinho, né? Erasmo de Roterdã, Pelágio, não foram considerados também intérpretes? Vou mostrar qual é a diferença desses intérpretes, desses estudiosos que estudaram a Bíblia de modo muito profundo, muito detido, muito amplo, para Ellen White. Qual é a diferença? A diferença é que, sobre esses teólogos do passado, que estudaram a doutrina do pecado, se aprofundaram nessa doutrina, ainda que divergindo uns dos outros, a diferença é que a nenhum deles foi dito ou foi declarado serem ou receberem em si mesmos o epíteto de o espírito da profecia. Nenhum deles recebeu isso. Já com relação a Ellen White, a coisa é mais séria, a coisa é mais grave. Porque só ela recebe da Igreja Adventista essa característica, esse encargo. Só ela é o espírito da profecia, que dá testemunho de Jesus. Agora vamos ler o que a Bíblia fala acerca de si mesma. Vamos ver o que Jesus fala acerca de si mesmo e da doutrina que ele trouxe. Primeiro vamos ler João 17, versos 16 e 17. Veja, nós estamos comentando o fato do pregador adventista dizer que Ellen White é o presente do céu para a igreja adventista e ela é o intérprete da Bíblia para a igreja adventista. Ou seja, tudo tem que passar pelo crivo dela, né? Pela chancela dela, para que seja aceita pela igreja. Então a igreja vai aceitar aquilo que é autoritativo em termos de doutrina, dogma, entendimento, postulado, pressuposição, aquilo que Ellen White chancela. Ela é a intérprete. Veja como isso é grave, porque ela é o espírito da profecia para o adventismo, né, do sétimo dia. Então vamos lá. João 17, 16, 17. 7, perdão. João 7, tá? Não 17. João 7, 16, 17. Jesus lhes respondeu: o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, vai procurar Ellen White. Conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Você quer fazer a vontade de Deus? Quer fazer a vontade de Deus? Então você tem que conhecer a doutrina. Você tem que conhecer a doutrina.
E onde é que esta doutrina, que Jesus diz que não procede dele, procede de Deus, está expressa? Senão nas Escrituras. Senão nas Escrituras. Especialmente no Novo Testamento. O Novo Testamento é o testamento de Jesus Cristo, que revela Jesus Cristo enquanto Salvador, enquanto Messias, enquanto o Senhor. Então, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina. E onde ela está expressa? Senão aqui, no Novo Testamento. Jesus vem e cumpre tudo aquilo que acerca dele fora dito no Velho Testamento. Então agora, qual é o testamento que tem autoridade em questões de doutrina, de dogma, de pressupostos, de postulados? O Novo Testamento. Porque é o testamento de Jesus Cristo, que cumpriu tudo o que o Velho disse a respeito dele mesmo. Sigamos. Olha o que a Bíblia diz acerca de si mesma. 2 Timóteo, vamos lá, 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus. Alguém poderia dizer aqui, vem cá, o Paulo não está falando algo com o qual você não concorda? Porque ele está dizendo que toda a Escritura, qual era a Escritura na qual Paulo se baseava? Os escritos mosaicos do Velho Testamento. Agora, Paulo, ele carrega os escritos do Velho Testamento para dizer que Moisés, ele supera Cristo, ele está acima de Cristo. Os profetas estão acima de Jesus Cristo. Eles constituem juntos uma autoridade superior à de Cristo? Claro que não. Ele se utiliza do Velho Testamento para, evidentemente, deixar claro que estamos agora sob a égide da nova aliança, conforme expressa nos escritos neotestamentários, porque é neles que Jesus é revelado. É neles que Jesus é revelado, enquanto Messias que cumpre as profecias do Velho Testamento. Enquanto Messias que cumpre as profecias mosaicas acerca dele. Esse é o sentido daquilo que Paulo quer dizer quando ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. Você crê em algo que não está de acordo com as Escrituras? Então vá a ela. Ainda que essa sua ideia equivocada acerca de algo das Escrituras esteja nela mesma. Mas é ela mesma que tem que corrigir você. E não Ellen White. Entendam? Essa é a diferença entre os estudiosos do passado, que de algum modo foram intérpretes de muitos assuntos, de muitos textos. Veja, eu tenho muitos livros aqui. Aqui na minha mesa também tem uns 40 livros aqui, empilhados aqui. Eu lanço mão deles como ferramenta para entender melhor algumas coisas que eu não havia entendido ainda. E que pessoas estudaram antes de mim de um modo mais detido, mais profundo, mais amplo. São intérpretes, de algum modo são intérpretes, em algum sentido são intérpretes, mas sobre nenhum deles é dito que eles são o espírito da profecia. Nenhum. Mas, com relação a Ellen White, a Igreja Adventista admite que ela é o espírito da profecia. Ela cumpre em si mesma o espírito da profecia. Em 2 Pedro 1,21, 2 Pedro 1,21 está dito, olha, porque nunca, jamais, qualquer profecia
foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos por quem? Pelo Espírito Santo. Por que eu estou mostrando esse versículo aqui para vocês? Porque agora a gente entra naquela parte da Bíblia, especialmente aqui do Novo Testamento, que explica o que é o testemunho de Jesus e a quem se aplica isso. E é isso que nós temos que entender a partir de agora. Você abre aí em 1 João, capítulo 5, verso 6, e você lê. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho. Porque o Espírito é a verdade. Quem é que dá testemunho de Jesus? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas quem é que dá testemunho dele, já que ele subiu aos céus? Quem é que dá testemunho de Jesus? É o Espírito da verdade. É o Espírito da verdade. Olha, leiamos São João 5,32. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 32. Só a primeira parte. Não, vamos ler todo ele porque é interessante. Todo ele. Jesus dizendo o seguinte, outro é o que dá testemunho a respeito de mim. Presta atenção nisso. Outro é o que dá testemunho a respeito de mim. E sei que o testemunho que ele dá a respeito de mim é verdadeiro. Afinal de contas, ele é o Espírito da verdade, né? Jesus está dizendo, outro é o que dá testemunho de mim. E nós vimos, quem é que dá testemunho de Jesus? O Espírito da verdade. Aí você lê aqui, João capítulo 15. Vá para João capítulo 15. Versos 26 e 27. E você vê Jesus dizendo o seguinte. Quando, porém, vier o Consolador que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Sobre quem Jesus está falando aqui? Esses, quando ele se refere a esses. Aos seus discípulos. Não foram através desses discípulos bem próximos de Jesus que o Novo Testamento surgiu? E depois, tardiamente, através também do apóstolo Paulo? Que eu, abrindo um parênteses em relação a Paulo aqui, que eu acredito ser o verdadeiro substituto de Judas no apostolado. Porque os discípulos fazem ali uma espécie de eleição para elegerem Matias como substituto de Judas, mas não há, depois disso, nenhuma referência a Matias. Há um silêncio sepulcral acerca de Matias. Então, eu creio que, aos olhos de Deus, sob a perspectiva divina, inclusive bíblica, né? Matias não significou nada, mas Paulo sim. E Paulo se identifica enquanto apóstolo de Jesus Cristo, né? Extemporâneo, digamos assim, mas foi apóstolo de Jesus Cristo. Então veja, Jesus diz, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vocês, olha, também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Como é que eles testemunharam? Não foram através, evidentemente, das suas pregações, que foram o quê? Transcritas. É lógico que foi. Então, o Novo Testamento é o que dá testemunho de Jesus Cristo, meus queridos. Olha aqui, João, capítulo 16, aí mesmo, versos 12 e 13. Prestem bastante atenção nisso, olha. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar. Ou seja, Jesus, antes de subir aos céus, vai dizer para os discípulos, olha, eu tinha muita coisa para dizer para vocês, mas eu tenho certeza que se eu disser agora, vocês não compreenderão, vocês poderão não aceitar, vocês poderão, enfim, como ele diz aqui, vocês poderão não suportar. Especialmente acerca do destino deles, né?
porque o que estava reservado para eles não era riqueza, não era prosperidade, não era mansão mobiliada, carro zero, conta poupuda no banco, não era nada disso, né? Então Jesus disse, olha, tenho muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Aí no verso 13 ele diz, porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Eu preciso de Ellen White como intérprete da Bíblia? Já que o Espírito Santo me guiará a toda a verdade? Aí alguém pode perguntar, mas você também não procurou o auxílio luxuoso desses teólogos do passado? Você não procurou? Procurei. Mas acerca deles foi dito sobre nenhum deles serem o espírito da profecia. Nunca foi afirmado sobre Calvino que ele era o espírito da profecia, ou sobre Armênio que ele era o espírito da profecia, ou sobre Erasmo de Roterdã, ou sobre Agostinho, São Tomás de Aquino, Pelágio. Sobre nenhum desses foi dito que era o espírito da profecia. E é o que a igreja diz acerca de Ellen White. Então o que a igreja faz? A igreja saca o Espírito Santo de cena e insere quem? Ellen White. Pasmem os senhores. Pasmem os senhores. Isso é feito pela teologia adventista, pela igreja adventista. E Jesus diz, porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. O que Jesus quer dizer aqui é que toda a verdade acerca de Deus será revelada pelo Espírito? Nesta dimensão? Não. Aquilo que for necessário conhecermos acerca de Deus e do seu Evangelho já nos foi revelado. Porque Jesus está falando da perspectiva daquilo que ainda não havia sido revelado. Então, nós temos o privilégio de lermos essa escritura, esse dito aqui de Jesus, essa promessa de Jesus, e saber que ela já foi cumprida. Não por Ellen White, como espírito da profecia. Ela não é espírito da profecia, ela não é espírito da verdade. O espírito da verdade é o Espírito Santo, que nos guiará em toda a verdade necessária, suficiente para que nós conheçamos Deus e seu Evangelho. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Onde foi que ele anunciou as coisas que estavam para acontecer? Porque ele as ouviu. Ouviu do Pai, evidentemente. Onde foi? Senão no Novo Testamento. No Novo Testamento. Então, quem é o espírito da profecia, segundo a Bíblia? Quem é o espírito da profecia? O próprio Espírito Santo. Agora, um privilégio que nós temos é de testemunharmos também acerca de Jesus Cristo. E por conta disso, leiam Apocalipse 20, versos 4. Muitos perderão a própria vida aqui e agora, para serem ressuscitados quando Jesus voltar. Olha o que diz Apocalipse 20, verso 4. Vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados. Por que essas almas foram decapitadas? Por terem dado testemunho de Jesus e proclamado o quê? Os escritos de Ellen White? Não, a palavra de Deus. Viram? O privilégio que nos foi dado, que nos foi concedido também, assim como foi concedido aos apóstolos de Jesus Cristo. Nós também somos testemunhas de Jesus Cristo. Nós somos. Qual é o testamento que revela Jesus Cristo para o mundo? O Novo Testamento. É o testamento que comprova que tudo aquilo que o velho disse acerca do Messias se cumpriu na pessoa de quem? De Jesus Cristo. E quem é que dá o testemunho de Jesus? Primariamente falando, o Espírito Santo. Porque é Ele que produz em nós o novo nascimento. É Ele que produz em nós arrependimento e fé nesse Jesus Cristo. É Ele que nos ensinará aquilo que nós deveremos dizer quando nós formos acossados pelas autoridades. Não é isso que Jesus diz? Não é isso que ele diz aqui? Vamos ver aqui.
O Espírito Santo vai se colocar entre nós e aqueles que nos acossarão, pedindo a razão da nossa fé, pedindo para que a gente declare o nome de Jesus e por que nós estamos declarando o nome de Jesus Cristo. Então, nessa hora, o Espírito Santo falará por quem? Falará por nós. Nessa hora, o Espírito Santo falará por nós. Porque originalmente e primariamente, é Ele aquele que testemunha de Jesus. É Ele aquele que testemunha de Jesus. Vocês se lembram daquele texto, né? Eu me esqueci agora onde é que esse texto está. Quando Jesus diz que ele rogaria ao Pai e o Pai lhes concederia um outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Está aqui, viu, no capítulo 14 de João, versos 16 e 17. E ele continua dizendo aqui, acerca do Espírito: não deixarei que fiquem órfãos. Enquanto Jesus está lá, por que a gente não é órfão? Porque o Espírito está aqui. E ele é aquele que testemunha de Jesus. E Jesus promete: voltarei para junto de vocês. Então, assim, nós seremos levados para os tribunais. Nós seremos interrogados, seremos objetos de censura, né? Muitos serão condenados, não é verdade? Mas nós temos a promessa na palavra de que o Espírito Santo falará por nós. Não estou me lembrando do texto aqui. Se eu me lembrar, eu vou colocar aqui do lado, eu vou colocar aqui do lado o texto para que vocês possam consultar, ok? Então é isso, meus queridos. Ellen White é intérprete, então, para a Igreja Adventista. Ela é o espírito da profecia. Só ela sabe o sentido, só ela conhece a essência, só ela sabe explicar a doutrina do pecado. Tá certo. Nós vamos continuar repercutindo e objetando a fala desse pregador adventista, ok? Outros vídeos virão. Que Deus possa abençoar você e a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém.